Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte dessa aula. Eu vou mostrar o segundo componente, que é a section list, tá? Então esse componente ele funciona muito parecido com a flat list, só que ele te permite quebrar o conteúdo em seções. Então ele não só separa o teu conteúdo, né? Então se você tiver diversos conjuntos de dados dentro de um mesmo objeto, como ele renderiza automaticamente as seções. Então isso é bem interessante, certo? Então vamos lá. Eu tô com um arquivo aberto aqui, baseado no do vídeo anterior, né? Eu só limpei um pouco o arquivo para a gente não ter muito lixo ali dentro, tá? Então eu vou substituir o meu import aqui de flat list para section list, tá? Eu já troquei aqui a importação do arquivo, que anteriormente nós tínhamos uma lista plana, né? E cada objeto tinha os seus atributos. Vou deixar ele aberto aqui. Esse outro aqui eu já tenho uma lista um pouco mais elaborada, certo? Então eu tenho uma lista de seções, não mais os objetos estão na raiz, tá? Igual aqui. Então nós temos uma lista e imagine o seguinte, que nós temos três conjuntos de dados aqui. Nós temos carros de passeio, picapes e esportivos, tá? Isso é a mesma coisa que estava no arquivo anterior, só que aqui nós tínhamos, olha, passeio, 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 picape, picape, picape. Então cada objeto tem o seu próprio tipo, né? Então eles estavam todos misturados ali dentro daquela listona. Agora não, nós temos um arquivo um pouco mais elaborado já com uma separação desses conjuntos de dados. Então imagine o seguinte, o primeiro conjunto de dados só tem objeto do tipo passeio, né? Então os dados eles estão contidos dentro da variável data que está dentro do objeto. Então eu já quebrei um pouco as coisas aqui. E dentro desses dados, aí sim, nós temos os veículos, né? E reparem que antes nós precisávamos repetir o tipo de dado em cada veículo. Agora não, isso pertence à seção, aquele conjunto de dados, tá? Então todos os veículos de passeio seriam parte da primeira seção, todas as picapes estariam na segunda seção e todos os esportivos na última seção. Tá? Então só houve uma organização dos dados ali para eles não ficarem todos misturados. Então daqui para frente, como a gente vai trabalhar com a section list, nós vamos passar a entender esse objeto grande como uma seção. Tá? Então a seção, aí ela tem um tipo e ela tem os dados, beleza? A forma de desenhar o item eu não vou mudar muito por enquanto, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui é que antes nós desenhávamos todos os atributos, né? Agora o tipo de dado ele passou a pertencer à seção e não mais ao item. Então eu só vou excluir esse cara aqui. Na verdade eu posso até trocar ele pelo ID por enquanto. Aí a gente desenha todos os outros atributos exceto o tipo, que agora pertence para o objeto de fora. Tá? Então eu só mudei isso, mas poderia ser exatamente o mesmo, que não faria diferença no nosso exemplo. Tá? O uso da section list é muito parecido com a flat list. Tá? Você especifica ela aqui e passa alguns parâmetros. Né? Então eu vou inclusive utilizar a mesma renderização aqui, né? O mesmo estilo, tá tudo igual. Então, no exemplo anterior, nós passávamos os dados aqui, né? Agora, o que a gente faz? A gente passa as seções. Então, a section list desenha seções. Então, basicamente, é isso que a gente vai passar para ela. Então, quem é a variável que armazena as nossas seções aqui? É a cars, que a gente está importando lá do cars2. É uma constante, na verdade. Tá? O keyExtractor não muda. Então ele é parecido com aquele que a gente já fez no exemplo anterior, né? Então do item, de cada item, eu quero retirar o item.id e converter ele para string, beleza? Nós também precisamos de uma forma de desenhar o item, então o render item. Esse cara aqui é uma desconstrução do parâmetro, tá? Parâmetro item, isso aqui é um lambda e ele serve para renderizar um item. O item ele tem um atributo aqui em cima, né? Que é o próprio item, né? Também é chamado de item, né? E para este atributo item eu vou passar o parâmetro item, que está em cinza ali e já vai ficar de outra cor.
entenderam? Então, ele já desenhou aqui, inclusive, né? Ele desenhou como se fosse uma flat list, porque eu não especifiquei seções, tá? Então, isso aqui é um lambda que desconstrói o objeto que está vindo lá da section list, e esse objeto dele a gente pega cada um dos itens, né? Então a gente renderiza, a gente dá a receita, né? E ele faz o bolo. Basicamente é isso, né? A gente diz, olha, para cada item eu quero que você desenhe um cara desses. Tranquilo? Agora, o que a gente precisa para fazer ele dividir esses dados efetivamente? A gente precisa de um mecanismo para desenhar um separador entre as seções, né? Então a gente vai usar o header aqui. Mas vocês viram que ele tem footer também e tem alguns outros parâmetros que depois vocês podem explorar aqui na documentação, tá? Se vocês quiserem criar uma listagem personalizada, né? Então esse cara, eu vou desenhar um header. O meu header vai ser esse cara aqui, ó, o tipo. Então isso aqui que eu quero usar como separador. Então eu quero os veículos de passeio, depois os picapes e depois os esportivos. Tá? Isso aqui está dentro do section, dentro da seção, que é esse objeto grande. Então a gente vai fazer uma desconstrução um pouco mais elaborada aqui. Então do section eu quero pegar o que? O type. Então, para quem não está familiarizado com esse conceito, depois dá uma pesquisada, desestruturação, desconstrução de objetos, vocês vão ver que isso aqui é bem legal no JavaScript. Tá? Então você consegue pegar só o que precisa, você não precisa ter o objeto inteiro no parâmetro e fazer aí, seção, ponto .id, ponto .item, ponto .id. Então eu consigo quebrar o objeto e pegar só o que precisa. Tá? Então isso aqui vai fazer um retorno, né? E o que eu quero retornar? Eu quero retornar um componente do tipo texto, né? Eu quero desenhar um separador aqui entre uma seção e outra. Tá? Então se eu salvar assim, ele já separou, né? Só que ele não desenhou nada ainda. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu estou recebendo um parâmetro que é o type, que eu tirei lá de dentro da seção, né? Então voltando ao nosso objeto anterior, eu tirei o type de dentro da seção, beleza? Então esse cara aqui eu posso desenhar ele usando as chaves aqui, né? Então eu posso usar esse parâmetro. Ele desenhou aqui, beleza? Agora só modificar um pouco para ficar um pouco mais interessante, eu vou só criar um estilo para essa header aqui. Então vamos aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vamos deixar ela em negrito, em bold, e alinhar ela, né? Center. Ah tá, eu salvei, mas eu não utilizei ele ainda, então faltou passar o estilo aqui. Style igual styles.header. Aí, ó. Agora nós temos as seções separadas, né? E se você vir aqui em alguma delas e adicionar coisa nova, então só não posso usar o mesmo ID, né? Então eu vou usar um ID 10 aqui, que eu acho que é o último, era o 9 lá embaixo. Então, Chevrolet em vez de Chevette, Opala. Então ele já desenhou aqui. Beleza, pessoal? Então o comportamento desse componente ele é um pouco mais elaborado do que a flat list, né? A flat list você simplesmente desenha, mas a estrutura é a mesma, né? Então você passa os parâmetros, só que aqui você passa as seções, né? E não os dados efetivamente, e de lá de dentro ele vai buscar cada um dos itens, né? Depois vocês passam um atributo aqui para dizer como que vocês querem desenhar essa seção, tá? Isso aqui poderia ser até um componente, igual o item aqui, né? Você poderia criar o header aqui fora, né? Só por uma questão de seguir o que a documentação tem ali, eu fiz mais simplificado, né? Fica um código mais resumido fazendo dessa forma com o Lambda, mas se vocês não se sentirem à vontade e quiserem usar o header como um componente, não tem problema, só segue essa estrutura aqui depois, tá? Então desestrutura o objeto principal e usa o parâmetro aqui dentro para desenhar o componente que vocês quiserem. Tá joia? Então é isso, pessoal. Valeu!